Imagine um homem. Um homem que foi demitido da própria empresa, ridicularizado pela indústria, e mesmo assim voltou para criar os produtos que definiram a sua geração. Não, não estou falando de um personagem de filme. Estou falando de Steve Jobs. E o livro de Walter Isaacson sobre a vida dele não é apenas uma biografia. É um mapa brutal, sem filtros, da mente de um gênio que, para muitos, era um tirano. Mas a grande questão é: o que podemos nós, aqui no Brasil, aprender com a genialidade e as falhas desse homem, para aplicar nos nossos negócios, na nossa carreira, e até na nossa vida pessoal? Prepare-se, porque as lições que vamos desvendar hoje são contraintuitivas, às vezes chocantes, e podem mudar a sua forma de ver o mundo e os negócios. A maioria das pessoas acredita que excelência é um diferencial. Steve Jobs acreditava que obsessão irracional pela perfeição, mesmo no que ninguém vê, é o único caminho para a grandeza. Isso foi instalado nele como um chip e é uma verdade contraintuitiva. Para Jobs, o interior de um computador, mesmo invisível, precisava ser impecável. Ele via beleza na lógica e simetria dos componentes internos do Macintosh original. Essa mentalidade cria uma cultura de qualidade que se reflete em tudo. No Brasil, onde o jeitinho ou o bom o suficiente prevalecem para cortar custos, essa lição é um soco no estômago. Imagine uma padaria artesanal. Se o dono adota a mentalidade de Jobs, ele vai obsessivamente buscar a melhor farinha, o fermento perfeito, a temperatura ideal, e vai se preocupar com a experiência do cliente na loja. Esse excesso de zelo transforma um cliente em fã. É o que faz as pessoas esperarem na fila. Essa busca quase doentia pela excelência em cada detalhe, visível ou não, é o que cria produtos e serviços com alma que se destacam. Não é sobre ser perfeito, é sobre a busca incessante por ela. Isso é a sua maior vantagem competitiva. As pessoas vivem obcecadas em conectar os pontos olhando para frente. Steve Jobs te diria que essa é a abordagem errada. A regra concreta e contável que ele vivia era: acumule experiências diversas, mesmo que pareçam inúteis, porque um dia você vai conectar os pontos olhando para trás. Ele não fez um curso de caligrafia esperando que isso o ajudasse a criar um computador. Fez por pura curiosidade. Anos depois, essa paixão por tipografia se tornou a alma visual do Macintosh, diferenciando-o dos PCs sem graça. Isso é uma verdade contraintuitiva poderosa, especialmente em um país que muitas vezes valoriza a especialização estreita e a utilidade imediata. Jobs nos ensina que essa curiosidade sem finalidade aparente é um investimento de longo prazo na sua antifragilidade. Quanto mais variado for seu repertório, mais ferramentas inesperadas você terá. Pense em um empreendedor brasileiro. Ele pode ter feito aulas de teatro, trabalhado como garçom, e depois se formado em engenharia. A experiência no teatro pode ter lhe dado habilidades de comunicação. O trabalho de garçom, visão do atendimento. E a engenharia, a lógica. Ao criar um produto digital, ele não vai apenas programar. Ele vai usar a empatia para desenhar uma interface intuitiva, a criatividade para contar a história da marca, e a precisão da engenharia. Não subestime a capacidade da sua mente de cruzar referências. As peças mais valiosas são aquelas que você pegou sem saber onde se encaixariam. Você foi ensinado que precisa ser realista, que precisa seguir as regras e aceitar o que é possível. Steve Jobs te diria que isso é uma prisão mental. Ele operava sob o campo de distorção da realidade, uma crença inabalável em que o impossível era apenas uma questão de perspectiva. Não era só carisma, era a capacidade de impor uma visão tão forte que as pessoas ao seu redor passavam a acreditar nela. Ele não pedia permissão para inovar, ele simplesmente decretava que algo seria feito, e desafiava a todos a encontrar uma maneira. Essa é uma verdade contraintuitiva que mexe com nossa identidade. A inovação de verdade raramente vem de quem espera a luz verde. No Brasil, onde o ceticismo e a burocracia são fortes, essa mentalidade é crucial. Pense em uma startup que quer revolucionar um setor dominado por gigantes. Os especialistas dirão que é impossível. Se o empreendedor se deixa bater, nunca sairá do papel. Mas se ele adota o campo de distorção, ele ignora o barulho externo, foca na sua visão e, como Jobs, coage sua equipe e parceiros a acreditarem que o impossível é, de fato, possível. Não é ser irresponsável, mas ter uma convicção profunda que move montanhas. Esse risco de parecer louco é o que te torna antifrágil, permitindo navegar pelo caos e criar algo novo, enquanto outros esperam por permissão.
A regra mais difícil de todas para o sucesso é esta: diga não a 1000 coisas boas para focar na única coisa excelente. Quando Jobs voltou à Apple em 1997, a empresa estava à beira da falência, com dezenas de produtos confusos. Sua primeira ação brutal foi cortar a maioria deles, reduzindo o portfólio a apenas 4 produtos essenciais. Isso foi uma crença de identidade. A simplicidade é o ápice da sofisticação e o foco implacável gera valor. Essa é uma verdade contraintuitiva que nos atinge. Somos ensinados a aproveitar todas as oportunidades. Mas Jobs provou que dispersão é diluição. O risco é querer abraçar o mundo e acabar não sendo especialista em nada. Empreendedores brasileiros que tentam ter um cardápio gigante ou oferecer todos os tipos de serviço acabam fazendo tudo de forma medíocre. A lição é clara e contável. Se você não consegue desenhar um quadro 2x2 com seus produtos essenciais, está com excesso de peso. Para um profissional liberal, é dizer não a projetos lucrativos que desviam do seu nicho. Para uma pequena empresa, é a coragem de descontinuar produtos que não são o core. É doloroso, contra o senso comum, mas é o que te torna antifrágil. É o que te permite colocar toda a sua energia em poucos produtos icônicos, em vez de se espalhar e ser esquecível. Menos é mais, e o não é sua ferramenta mais poderosa. Se você ainda acredita que tecnologia é só bits e bytes, e negócios são só planilhas e lucros, Steve Jobs te mostraria que você está perdendo o ponto principal. A verdadeira magia acontece na intersecção entre a tecnologia e as humanidades, entre a engenharia e a arte. Ele tinha a crença de identidade de que os produtos mais impactantes não eram os mais potentes, mas sim os que ressoavam com a alma humana, os que eram intuitivos, belos e que elevavam a experiência do usuário. Ele entendia que um produto não era apenas uma máquina, mas uma extensão da pessoa, uma ferramenta para a criatividade. Isso é uma verdade contraintuitiva em um mundo que compartimenta o conhecimento. A maioria das empresas se concentra na funcionalidade nua e crua. Mas a Apple, sob Jobs, buscou ir além. O iPhone não era apenas um telefone, era uma peça de design, uma obra de arte interativa. No Brasil, onde a inovação foca em problemas práticos ou redução de custos, essa lição é um convite a sonhar mais alto. Pense em um aplicativo de serviços financeiros. Pode ser funcional, mas se a interface é feia ou a linguagem é burocrática, será apenas mais um. Mas se a equipe por trás entende a filosofia de Jobs, eles buscarão designers que entendam de psicologia, escritores que saibam se comunicar de forma empática, e engenheiros que consigam transformar tudo isso em uma experiência fluida e prazerosa. Não é sobre vender um produto, é sobre vender uma visão, uma emoção, uma parte da sua identidade. É assim que você cria um legado que transcende a função e se conecta com o propósito. Se você gostou de desvendar essas lições brutais de Steve Jobs, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos resumos que vão te fazer pensar diferente. Agora, uma crítica honesta ao livro e à própria persona de Jobs. Walter Isaacson fez um trabalho primoroso em retratar Steve Jobs de forma crua, sem romantismo. O livro mostra o gênio, mas também o lado tirano, o manipulador, o homem que muitas vezes era cruel com colegas e familiares. E essa é a minha maior reflexão: as lições que extraímos hoje são poderosas, sim, mas elas vieram com um custo humano altíssimo. A busca incessante pela perfeição, o campo de distorção da realidade e o foco implacável podem levar ao sucesso extraordinário, mas também podem deixar um rastro de relacionamentos destruídos e esgotamento. O livro não te diz para ser Steve Jobs, mas sim para entender a mente de alguém que operava em outro nível. Não se trata de replicar a personalidade dele, mas de absorver os princípios que funcionaram e adaptá-los à sua realidade, aos seus valores. Você não precisa ser um tirano para ser inovador. Você pode ser obsessivo pela excelência sem ser cruel. Você pode ter um campo de distorção da realidade que inspira, em vez de oprimir. O grande aprendizado final é que não existe um único caminho para o sucesso, mas entender a jornada de Jobs é um atalho para questionar os seus próprios limites. Pense nisso.